Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emílson da Alencar Advocacia. Bom, estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouco mais uma vez, né? Estou sempre falando sobre isso aqui, sobre a lei do superendividamento, tá? O que eu tenho notado nesses últimos 10 meses, né, de vigência da lei? Hoje são dia 20 de maio e a lei entrou em vigor no dia 2 de julho de 2021. Então, tem praticamente aí 10 meses de vigência da lei, tá? O que eu estou percebendo, pessoal, vou ser bem sincero, que os magistrados não querem julgar. Simplesmente isso, tá? Eu tenho muito processo aí que iniciou em julho do ano passado, que o magistrado ele não quer julgar, ele está protelando. A impressão que eu tenho é que eles não sabem como criar esse plano de pagamento. Eles estão na dúvida, eles não têm noção de como criar esse plano de pagamento. E daí eles ficam dando decisões o tempo inteiro, jogando a responsabilidade para a gente, como se o autor tivesse a obrigação de criar o plano de pagamento. Só que o plano de pagamento compulsório, pessoal, como eu cansei de dizer para vocês aqui, o plano compulsório de pagamento quem cria é o juiz. O artigo 104b, parágrafo 3º, está bem claro isso. Inclusive, como eu faço mestrado, por coincidência, aí, o meu orientador participou da comissão que criou essa lei. E ele falou, Emílson, está bem claro, a criação do plano de pagamento quem faz é o magistrado. Eu lendo outros artigos também de juristas que participaram da criação da lei, disseram a mesma coisa. A criação do plano de pagamento quem faz é o magistrado. E assim, lendo o artigo 104b, parágrafo 3º, não me deixa dúvidas nenhuma. Porém, os magistrados, assim, tem muitos magistrados que não estão sabendo como lidar com essa lei e fica protelando o julgamento. Tá? Tem vários julgados, tem vários processos que já estavam conclusos para sentença ou conclusos para julgamento. Isso quer dizer que ele vai proferir uma sentença e daí ele tira da conclusão e dá um despacho pedindo ou para a parte autora apresentar o plano de pagamento ou para os bancos, que aí é até interessante, para os bancos apresentarem o saldo devedor sem juros, sem multa, sem encargos nenhum. Aí perfeito, quando ele faz isso está ótimo, tá? Mas quando ele joga para a gente essa responsabilidade, não é nossa, tá? Por quê? Vou explicar o porquê. Porque um plano de pagamento, pessoal, compulsório, não é um cálculo simples. Então, como a parte autora vai apresentar um plano de pagamento, onde, embora a lei não esteja tão clara, mas incluindo, por exemplo, os encargos contratuais, entendeu? Aliás, todos os contratos de empréstimos bancários, os juros são capitalizados. Então, como a parte autora, que não é perita, que não é economista, não é o contador, nem nada disso, e no caso quem representa a parte autora é o advogado, que não é nem um matemático, como a gente vai apresentar um plano de pagamento incluindo esses encargos contratuais capitalizados com comissão em permanência acumulado com outros encargos? Gente, é um cálculo que até para quem é da área dificilmente consegue fazer sem que tenha um sistema para isso. Então, quando os bancos apresentam lá os seus saldos devedores com juros, ou quando o juiz manda apresentar o saldo devedor sem juros, quem faz isso é um sistema. E o autor, a parte autora, um consumidor hipoficiente, superendividado, ele não tem esse tipo de sistema. Então é muito mais fácil o banco apresentar essa planilha detalhada do que o juiz exigir que a parte autora apresente um plano de pagamento, levando em consideração tudo isso, todos os encargos contratuais. Porque a lei fala, deve ser garantido as garantias que estão no contrato, tá? Mas é um cálculo muito complexo. Então, não é para a gente, parte autora, consumidora, apresentar o plano de pagamento com esses detalhes. Tudo bem? Na primeira etapa do processo, que é o artigo 104A, essa obrigação é nossa. Mas o plano de pagamento que é apresentado na inicial é um plano, inclusive, provisório. É um plano que, inclusive, na hora da audiência de conciliação, deveriam, né? Infelizmente acaba não acontecendo, mas os bancos deveriam ajudar a gente na elaboração desse plano de pagamento, para tentar fazer um acordo ali na conciliação, tá? Mas infelizmente isso não tem acontecido. Mas a ideia da conciliação é o credor e o devedor sentarem, conversarem. Olha, primeiro momento,
consumidor vai apresentar o plano. Meu plano é esse. Aí o credor fala, ó, você esqueceu de acrescentar tal coisa, está devendo tais parcelas, o seu salário é X. Beleza, vamos incluir aqui, vamos trabalhar em cima disso e vamos tentar fazer um acordo, tá? Essa é a ideia da audiência de conciliação, tá? É a obrigação do consumidor, devedor, apresentar o plano de pagamento no começo do processo? Sim, é a obrigação dele, mas é um plano dentro das suas condições, tá? O consumidor não é perito. Um consumidor superendividado não tem condições de pagar uma perícia particular antes de iniciar o processo para elaborar um plano para ele, entendeu? Se fosse até para apresentar um plano já completo, não precisaria nem da segunda etapa do processo, que é o 104B, que é a criação do plano de pagamento pelo juiz. Tá? A parte autora já apresentava um plano completíssimo, feito por um perito particular, e bastava o juiz homologar. Entendeu? Então, assim, é uma incumbência que não é do consumidor superendividado. Primeiro, por falta de condições financeiras de pagar um perito para poder fazer isso. Então, isso tem acontecido demais. Os juízes não sabem como julgar esses processos de superendividamento. Tá? Eu acho até que, de fato, deveria ser criado uma vara especializada para este tipo de situação, para a situação de quem está superendividado. Porque um juiz da vara civil, ele assim, não está nem acostumado, nunca aconteceu isso, que é uma lei nova. Tá? Então, assim, é algo totalmente novo para o juiz, para o magistrado da vara civil. Tá? Qual deveria ser o ideal? Criar uma vara especializada ou mandar esses processos para a vara de falência. Na vara de falência, os juízes lá já estão acostumados em lidar com esse tipo de situação. Porque esse processo de superendividamento, ele é muito semelhante, não em relação, perdão, da dívida que acaba acontecendo lá, e venda de todo o patrimônio, mas é muito semelhante ao que acontece, nos procedimentos de falência, recuperação judicial. Então, o juiz de falência, ele já está acostumado com isso. Então, já teria julgado esses processos com muito mais rapidez do que um juiz da vara civil, que eles não estão sabendo julgar. Não sabem mesmo, pessoal. Os juízes não estão conseguindo julgar esses processos com base na lei. Tá? Não só fora da lei, mas eles não conseguem criar o plano. Inclusive, teve audiências que a gente participou que o magistrado falou, eu não sei como criar esse plano. Eu não sou matemático, eu não sei criar o plano. Como é que eu vou fazer para criar esse plano? Entendeu? Tem juiz que fala abertamente ao desconciliação que não sabe criar o plano, eles não sabem como vão criar esse plano. Eu faço mestrado e também tem magistrados que são de Brasília, que estudam comigo, falam a mesma coisa, a gente não sabe como vai criar esses planos de pagamento, porque é um cálculo complexo, tá? Mas aí tem o artigo 104b, parágrafo 4º, que estabelece que o juiz poderá nomear um administrador judicial para criar esse plano. E é isso que às vezes eles não querem fazer. Eles querem criar por conta própria, sendo que lá sendo que a própria lei tem um artigo estabelecendo que se o cálculo é muito complexo, de fato é muito complexo, que ele manda o processo para uma perícia, para esse administrador judicial, para criar o plano de pagamento. Tá? Mas até isso, tem juiz que não sabe como lidar com isso, não sabe como resolver essa situação. Então tem casos que a gente tem que pegar aqui, que eu faço excelência, se o cálculo está complexo, manda para o administrador judicial. Aí o juiz, mas a lei fala que não pode onerar as partes, tudo bem. Aí fiz um extenso artigo, uma petição, demonstrando várias soluções para isso. Mostrei, excelência, está aí as soluções. Tá? É só Vossa Excelência escolher qual você quer. E apresentei. Aí ele determinou que o processo fosse enviado para a contadoria judicial, para os contadores do tribunal elaborar essa planilha. O que o contador do tribunal falou? Olha, não é minha atribuição. Eu não sei, assim, agora você pensa. Se a contadoria judicial disse que não tem uma atribuição, não tem competência para elaborar um plano de pagamento, e ali dentro tem administradores, tem contadores, tem pessoas realmente especializadas na contadoria judicial. E tem juiz que quer que a gente, parte autora, advogado, geralmente hipoficiente, os consumidores, tem que ser, né? Senão não dá nem para ingressar com essa ação, como eles vão fazer esse tipo de cálculo? Não tem condições. Então, assim, a contadoria judicial tem respondido que não tem competência para elaborar esse plano de pagamento. Aí o juiz voltou a decisão para mim. E aí, o que você quer fazer? E assim, é algo que é ele que tem que decidir. Mas você vê que o juiz está tão perdido que eles não sabem como lidar com a lei. E joga para a gente a decisão. E a decisão não é nossa. Eu respondi, excelência, olha, de novo, apresentei as soluções
inclusive de juristas aí que elaboraram a lei, que falaram que tem solução para isso. Então, parte para a segunda opção. A segunda opção, ó, a parte autora, ela é beneficiária de justiça gratuita. Então, nomeia o extrajudicial que a União vai pagar. Não vai honorar nenhuma das partes, nem a parte autora e nem os réus. Então, nomeia o perito judicial para poder fazer esse cálculo. Ele foi lá e nomeou o perito. Entendeu? Então, você vê que os juízes também não sabem como lidar com a lei, não sabem como lidar com algumas etapas do processo. Tá? Então, realmente tem muito juiz assim. E daí o processo está tramitando. Até agora já foi nomeado o perito e a gente está aguardando a elaboração desses cálculos. Tá? Os cálculos não são simples, por isso que não tem como a parte autora, a consumidora, elaborar esse plano de pagamento. São cálculos complexos. Tá? E é isso que tem acontecido, pessoal. Juízes não sabem julgar esses processos. Tá? Aí quando você vê uns processos que estão ali no finalmente, que você pensa que o juiz vai julgar com base na lei, ele vem com a sentença assim, sem nenhum sentido. Tá? As últimas sentenças que saíram para a gente na semana passada, o juiz simplesmente julgou improcedente o pedido. E você vê, quando eles não querem julgar de acordo com a lei, eles não querem criar o plano de pagamento, eles criam uma solução para eles. Qual é a solução? Vão julgar tudo improcedente. Vão falar que não ficou comprovado que o valor que sobra para esse consumidor é o mínimo para ele. Entendeu? Então, as duas últimas sentenças que saíram, inclusive é o mesmo magistrado, você vê que sentenças são idênticas para todos, duas situações de pessoas superendividadas que uma ganhava menos do que a outra, mas a sentença foi idêntica para as duas. O mesmo texto. E o que é mais incrível é que o juiz nem cita valores, para você ter noção que o juiz não para nem para ler a petição, ou não para nem para ver a situação do caso específico. Porque quando o juiz cita pelo menos os valores, olha, a parcela era X, e o banco descontava X dela, sobra Y para ela, beleza, olha, ele tentou ler. Mas foram dadas duas sentenças idênticas em que o juiz simplesmente falou, fundamentou, inclusive citando a Lei 14.181, mas ele não citou valores. O entendimento do magistrado é que a parte autora queria manter o padrão de vida dela elevado. Só que o juiz ele não analisou o caso específico. Como a pessoa quer manter um padrão de vida elevado recebendo 3.000 líquido por mês? Tá? Então, pela decisão do juiz, parecia que a parte autora lá recebia 20 mil por mês e queria voltar a receber os seus 20 mil reais por mês. Não era bem assim. Já era um salário pequeno, remuneração líquida. Não estou nem falando dos empréstimos que era descontado dela. Ela recebia bruto, menos descontos obrigatórios, 3 mil reais. Desse total descontado dela, sobrava descontado no contra-cheque, descontado na conta corrente, sobravam exatamente R$ 486 reais. Como o juiz fala que a parte autora quer manter o padrão de vida dela elevado, sendo que ela está ganhando R$ 486 reais por mês. Entendeu? Então você vê que o juiz não teve nem a cautela de verificar o valor que é descontado no contra-cheque, verificar os valores que são debitados na conta corrente e verificar despesas da consumidora. Não verificou isso. Simplesmente disse que ela quer manter um padrão de vida elevado e que esse não é o fundamento da Lei 14.181. E ainda disse mais, para você ver que nem parou para calcular. Ele entendeu que o mínimo existencial para essas situações, que sim, deveria ser para essa situação específica, só que a sentença eu tenho visto que é idêntica já vi que é idêntica para dois processos, ele entendeu que o mínimo existencial é um salário mínimo. Então, ainda que fosse um salário mínimo para quem ganha 3 mil reais, ainda que fosse, porque ele julgou improcedente se foi demonstrado que a parte autora ganha R$ 486 reais. Está abaixo do mínimo que ele estabeleceu, que é o mínimo existencial, um salário mínimo para ele. No entendimento dele, um salário mínimo é o suficiente e seria o mínimo existencial para esse consumidor. Então você vê que ele nem parou para calcular. Se ele entendeu que o mínimo existencial é um salário mínimo, que é em torno de R$ 1.100, então por que ele permitiu e não criou o plano de pagamento para uma consumidora que está recebendo R$ 486 reais? Então você vê, simplesmente ele não analisou o caso específico. E o segundo caso, que foi julgado pelo mesmo magistrado, ele entendeu da mesma forma. O salário mínimo é o mínimo para essa consumidora, tá? Como o seu mínimo existencial. E a mesma situação. Para ela sobrava um pouquinho mais.
E para você ver a situação, o tanto que é absurda. É uma senhora de mais de 70 anos de idade, tem uns 74, 75 anos de idade, super endividada, salário baixíssimo também. O líquido dela, depois de contar os descontos obrigatórios, já dava em torno de R$ 1.800 a R$ 2.000 mais ou menos. Tá? Então ela recebia isso. Só descontos consignados e mais as parcelas debitadas na conta corrente deixava para ela em torno de R$ 700 por mês. E o juiz usou a mesma fundamentação. Indeferiu a criação do plano de pagamento porque disse que ela queria manter um padrão de vida elevado. E também disse que o mínimo essencial é um salário mínimo. Porém, mais uma vez, ele não calculou. Se sobra para ela R$ 700, é abaixo do mínimo essencial. Então, ele deveria sim criar o plano de pagamento. E ponto final. Então, é isso. Tem juízes que simplesmente não quer aplicar a lei, ou quando aplica, não querem criar o plano de pagamento e criar esses fundamentos assim para não criar o plano mesmo. Eles não querem criar, eles não sabem como criar e estão julgando improcedente os processos com fundamentos que não têm nem sentido. O fundamento dos magistrados é contra o que eles próprios estão fundamentando. Se ele diz que o mínimo essencial é um salário mínimo, então ele analisa o caso específico e calcule. Está sobrando quanto para essa consumidora? Está sobrando abaixo do mínimo? Então vou criar um plano de pagamento. Mas não, ele nem diz isso. Não faz esse cálculo. E outro ponto, ele também disse o seguinte, que essa lei 14.181, que é a lei do superendividamento, que entrou em vigor dia 2 de julho do ano passado, aí para você ver que ele não quer julgar. Ele diz que essa lei não se aplica para os contratos realizados antes da lei. Não tem nem sentido, pessoal. O artigo 3º da lei 14.181 estabelece que essa lei entra em vigor e se aplica, inclusive, aos contratos antigos. Não lembro aqui como é que está escrito lá, mas está bem claro, o seu efeito é imediato. Então, ela tem que ser aplicada de imediatamente. Não é para, não, então eu só vou analisar de julho de 2021 para frente. Não. Essa lei foi criada para resolver a situação de quem já está superendividado. Não é para quem vai ficar superendividado. Até porque essa lei criou mecanismos para evitar que o consumidor fique superendividado. Porque ela foi criada em 2 tópicos. A primeira é a prevenção. A prevenção é, não vai mais fazer empréstimo para ninguém de forma irresponsável. Então, dificilmente, e assim, claro que o banco mudou a política deles, mas a tendência vai ser o banco não oferecer mais empréstimo para consumidor em geral que comprometam mais que 30% da sua renda. Então, essa vai ser a prevenção. E o combate é para quem já está superendividado, tá? Então, não tem nem sentido. Para que foi aprovada essa lei? Para prevenir o superendividamento e combater quem já está superendividado, tá? Então, assim, foi criada com esse objetivo. Como pode o juiz entender que essa lei não se aplica para os contratos anteriores a julho de 2021, se a lei foi criada com esse único propósito, de resolver a situação das 40 milhões de pessoas no Brasil inteiro que está superendividado? Entendeu? Não tem sentido. E fora isso, o artigo 3º é bem claro, sua aplicação é imediata. Outro ponto, essa lei ela tem caráter de ordem pública, foi criado todo um procedimento. Ela tem que ser aplicada para todos, independente se o contrato é antes de julho de 2021 ou depois. É um novo procedimento, é um procedimento especial. Ela tem que ser aplicada para todos os processos, inclusive em andamento. Ela tem que ser aplicada. É uma lei de ordem pública, ela entrou no CDC, entendeu? Foi criado todo um procedimento. Então, houve atualização do CDC e ela tem que ser aplicada. Não só para quem ingressou com a ação depois de julho, como para quem ingressou com a ação antes de julho, tá? E outro ponto, ela é uma lei em caráter processual. Então, foi criado esse procedimento. E esse procedimento tem que ser seguido pelo juiz, independente se o contrato foi antes ou se foi depois. E os juízes não estão querendo seguir o procedimento. Qual o procedimento? 104A, audiência de conciliação. Qual o segundo procedimento? Não houve acordo, instaurar o processo por superendividamento, que é o 104B. Ponto final, só isso. Mas os magistrados simplesmente, em alguns casos, como eu estou citando para vocês aqui, não querem aplicar a lei. Ou não querem aplicar a lei, ou não sabem criar o plano de pagamento. Eu estou achando mais que eles não sabem criar o plano de pagamento. E por isso tem dado essas decisões judiciais que para mim assim não tem sentido nenhum, tá? Outro caso que aconteceu essa semana, o juiz, ao receber a petição, para você ver que eles não têm conhecimento da lei, eu chego a ficar irritado com isso. O juiz indeferiu a petição inicial por entender que não foi incluído
a parcela do financiamento imobiliário no plano de pagamento. Difícil, pessoal. O artigo 104A, parágrafo 1º, é bem claro lá. É excluído da repactuação os financiamentos de imóveis. Como o juiz quer que a gente crie um plano de pagamento, incluindo uma parcela de financiamento de imóvel, que a lei é muito, assim, não tem nem interpretação sobre isso. 104A, parágrafo 3º, 104A, parágrafo 1º, é excluído da repactuação financiamento imobiliário. Ponto final. E dele defere a petição falando que não foi incluído. Tá? Então, você vê que não tem nem sentido, pessoal. Nesses casos, tem que recorrer e são sentenças que com certeza serão anuladas. Porque claramente o juiz não se deu o trabalho de ler a lei. Não se deu o trabalho. E é o que eu falo, são só 2 artigos. E o magistrado não leu a lei. Tá? Como eu falei para vocês, todos os recursos em grau de apelação que subiram para a segunda instância, de sentenças que o juiz indeferiu a petição inicial por entender que não foi regulamentado o mínimo existencial, e o outro caso, que o magistrado determinou a limitação dos empréstimos a 30%, algo que nem foi pedido, para você ver o tanto que é absurdo, para você ver o tanto que sentenças são modelos. Tá? Outro caso que o juiz indeferiu a petição inicial por entender que não foi apresentado o plano completo e detalhado, são sentenças que já foram anuladas, tá? Em grau de apelação. E, gente, uma sentença anulada, você não sabe o tanto que isso é uma vitória, tá? Uma sentença anulada não é que o tribunal entendeu diferente do magistrado de primeira instância. É o tribunal falando, olha, juiz, você errou. É diferente de interpretação. Quando a sentença é reformada, é interpretação. Quando a sentença é cassada, o tribunal quer dizer o seguinte, o juiz, você errou. É isso, você errou. A lei diz uma coisa e você julgou contrário à lei. É erro. É isso. Cassação de sentença é quando o juiz erra, tá? Por isso, assim, que é uma vitória enorme. E é muito gratificante quando a gente vê uma sentença cassada, o advogado fica muito feliz. Porque não é interpretação. Interpretação o juiz pode ter a dele. O juiz podia ter interpretado a lei de uma forma, olha, eu entendo assim. Beleza, perfeito. Aí sim, a sentença seria reformada pelo tribunal. Mas quando o juiz erra, aí a sentença é cassada, a sentença é anulada. Porque o magistrado julgou contrário à lei. Ele não seguiu o procedimento que estabelece a lei. Tá? Então, nesses casos, o juiz que mandou limitar os empréstimos, o tribunal cassou a sentença, porque não havia nem pedido para a limitação dos empréstimos. O pedido era para a criação do plano de pagamento. O juiz, além de não criar o plano de pagamento, ele indeferiu a criação do plano de pagamento. Então, assim, julgou totalmente contrário à lei. Então, o tribunal mandou o processo voltar para o magistrado para ele instaurar o processo por superendividamento, que é o 104B, citar os bancos para se manifestar o porquê que não concorda com a renegociação e apresentar suas justificativas para isso, e depois ele criar o plano de pagamento. É isso que tem que ser feito. Ponto final. A outra sentença que o juiz entendeu que não pode nem aceitar esse tipo de processo porque não foi regulamentado o mínimo existencial. O tribunal acatou totalmente nosso fundamento. Violação ao artigo 140 do CPC. O juiz ele é obrigado a julgar todo o processo, independente de omissão da lei, independente de lacuna, independente de ausência de regulamentação, é obrigação do magistrado julgar o processo. Então, houve violação clara ao artigo 140 do CPC. Aí, eu vou julgar com base em quê? Aí você pega o artigo 4º da Lindbergh. Por analogia, pelos princípios, pelos costumes. Era isso. Gente, em mínimo existencial é um conceito que já é conhecido assim, por todos há muitos anos, 30 anos pelo menos a gente ouve falar em mínimo existencial, é muito tempo, então assim, não precisa nem de regulamentação, já é algo que a gente já sabe o conceito, todo mundo sabe o que é o mínimo existencial, então não precisa aguardar uma regulamentação, vai analisar o caso a caso, e o tribunal entendeu assim, excelência, o mínimo existencial é você verificar o que o consumidor necessita de suas despesas, o que precisa ser resguardado para ele poder pagar suas despesas essenciais.
é isso que você tem que considerar como mínimo essencial. O juiz falou isso, o tribunal, os desembargadores falaram isso para o juiz. O mínimo essencial é isso. Já é um conceito conhecido e você pode interpretar esse mínimo essencial como o que o consultor precisa para ele poder pagar as suas despesas essenciais. Pronto, está explicado. De uma forma que ele não fique sem aquele seu mínimo e o restante que sobra do seu salário, ele cria o plano de pagamento. Ponto final. Então o juiz, aliás, o tribunal mais uma vez, anulou a sentença por esse motivo. E o outro, criação do plano de pagamento, também, assim, total violação ao artigo 104b, parágrafo 3º. O plano de pagamento que a gente apresenta na audiência de conciliação, ali é um plano provisório. O plano de pagamento, quem vai elaborar de fato detalhado é o magistrado. Então, mais uma vez, a sentença foi cassada, porque o tribunal entendeu, olha, o plano de pagamento foi apresentado. É esse? Está correto o plano? Não cabe magistrado dizer se está correto ou não. Ali é um plano de pagamento, ali é uma gente, plano de pagamento no 104A é só uma proposta de pagamento. Poderia ser qualquer valor. Estou devendo 100 mil, eu quero pagar 20. É uma proposta de pagamento. É para isso que chama audiência de conciliação. A audiência de conciliação é onde o credor e o devedor vai conversar e os dois vão tentar chegar num acordo. Qual é o acordo? Olha, eu posso dar desconto de 50% da dívida. Beleza, a gente aceita. Não, eu posso dar desconto de 10% da dívida. Perfeito, é isso, é negociação. Então, o plano de pagamento apresentado pelo autor no início do processo, 104A, não precisa ser detalhado e nem precisa nem mesmo quitar a dívida, porque isso não estabelece no artigo 104A. Então, um plano de pagamento para as partes, autor e réu, tentar chegar no acordo. Como eu disse para vocês no início, na audiência de conciliação, pode trabalhar melhor essa proposta de acordo e chegar em uma conciliação. Pronto. Então, o tribunal entendeu da mesma forma. Plano de pagamento apresentado pelo autor é para uma tentativa de acordo. Ponto final. O plano de pagamento, quem vai elaborar é o magistrado. 104b, tá? E mais uma vez o tribunal cassou a sentença, tá? Então isso tem acontecido. Juiz que não quer aplicar a lei, juiz que não sabe como julgar esses processos, simplesmente não sabe, pessoal, não sabe, eles não estão sabendo como lidar com esse processo. Mas a solução é bem simples. Nomeia um administrador. Ponto final. Ele vai saber como criar esse plano de pagamento. O que não dá para ficar é dessa forma. O juiz leva o processo concluído para a sentença. Quando você pensa que ele vai julgar, ele tira da conclusão e dá um despacho, mandando a gente apresentar um plano de pagamento que não cabe a gente. Aí você tem que fazer uma longa petição, apresentando diversos artigos, não só da lei, como também artigos científicos elaborados pelos juristas que participaram da comissão da criação desse plano de pagamento, onde lá é bem claro que a criação do plano de pagamento cabe ao magistrado. Se ele não consegue criar o plano de pagamento, que ele nomeie o administrador judicial. Não é jogar essa responsabilidade para a parte autora. E ponto final, tá? Então tá nessa confusão aí por enquanto, tá? E é isso, pessoal. Mas assim, tem juízes que realmente não estão aplicando a lei? Tem. Mas também tem juiz que está seguindo certinho a lei. Nossa, tá perfeito. Tem juiz que assim, não julgaram ainda. Já estão ansiosos para ver qual vai ser a sentença deles. Mas eles têm seguido a lei, tá? Eu acho perfeito quando não há audiência e em seguida o juiz dá um despacho. Vamos instaurar agora o processo por superendividamento com base no artigo 104b. Cite-se os bancos para apresentar por que não concorda com as renegociações e mais justificativas. Depois o banco apresenta, o juiz vem com a decisão que os bancos apresentem planilha detalhada de cada contrato sem juros e sem multas. Perfeito, porque com essas informações o magistrado vai conseguir criar o plano de pagamento. Pode ser até que nem precise mandar esse processo com a perícia ou para um administrador judicial, porque se o banco já responde para ele qual só o devedor sem juros e sem multas, ele já vai saber, olha, a dívida era 200 mil, sem juros, sem multa é 100 mil. Agora, já sabe só o devedor de cada do consumidor. Então, com base nisso, ele consegue criar o plano de pagamento. Aí assim, aí parece um cálculo mais simples. Se você já tem o valor devido, sem juros, sem multa, é só pegar aquele valor devido e dividir por 60. E tentar enquadrar aí de uma forma que reserve para ele o mínimo essencial, tá? E é isso. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí desse comentário dessa semana. Toda semana eu tô tentando falar um pouco aí sobre
esses processos aí por superendividamento, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Também deixa o joinha que ajuda bastante na divulgação do vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.